Olá, pessoal. Boa noite. Hoje a gente está, um minuto atrasado. Perdi a hora aqui, eu gosto de ser super pontual. Obrigada por vocês estarem mais uma vez aqui comigo, com a gente, aqui no Segredo dos Mestres. Eu gosto muito de fazer essa aula do mês, desde a nossa Maratona da Saúde, eu acho que tem um formato bem bacana. E então queria agradecer a presença de vocês. Queria dizer mais uma coisinha antes de chamar a doutora Josiane, que lá na Maratona da Saúde, acho que foi no último dia, que eu falei para vocês que o nosso canal no YouTube está quase chegando a 100 mil inscritos. Olha que número bonito, né? Bacana. E lá eu falei para vocês, olha, eu não sei quando é que isso vai acontecer, mas quando chegar a 100 mil, a gente vai fazer uma nova maratona. Vai ser a maratona dos 100 mil. E aí eu queria dizer para vocês que a gente está chegando, gente. Está chegando, falta pouquinho. Então, em breve, eu vou ter notícias, novidades para vocês. Queria dizer para vocês o seguinte: entra lá no nosso site www.segredodosmestres.com.br. Lá em cima da barrinha do menu vai ter mande sua sugestão. Clica lá, mande a sua sugestão para a nossa maratona dos 100 mil, que eu vou começar a montar. Não tem data certa, depois eu informo. E quando vocês forem lá no site, se inscrevam também na nossa newsletter, porque aí vocês vão receber todas as atualizações aqui do canal. Tá bom? Então, vamos chamar a doutora Josiane Quental. Doutora Josiane é uma super dermatologista. Boa noite, doutora Josiane. Boa noite, bem-vinda Ana. aqui bem-vinda no canal e, obrigada por ter essa disponibilidade de conversar com a gente sobre medicina chinesa e a pele, né? Porque, às vezes, a gente fica achando que tratar da pele é só pelo exterior. Na verdade, não é, né, doutora? Eu agora vou sair do feed aqui, vou deixar você, então, contar tudo para a gente sobre a pele e a medicina chinesa. Obrigada por estar aqui. Obrigada, Ana, pelo convite. Eu fico muito feliz, até porque eu vi muitos mestres meus aqui no canal. Eu fico muito feliz e eu espero que eu possa ajudar vocês nesse esclarecimento da medicina chinesa. É importante a gente entender que a medicina tradicional chinesa, ela não estuda a doença, mas sim a desarmonia que acontece para levar à doença, né? Então, isso é bastante interessante, porque não é como na medicina ocidental. Eu tenho uma urticária, logo eu trato a urticária. A gente tem na medicina chinesa, a gente tem uma urticária, e aí a gente vai analisar o que levou a esta urticária, né? Existe um ditado chinês que é bem conhecido, que diz assim: esperar para ter sede para cavar um poço pode não dar tempo, né? Então, isso eu acho bastante interessante, porque a gente precisa se prevenir, né? E é vendo o todo que a gente consegue descobrir a desarmonia. Como a Ana falou, as pessoas pensam que dermatologia é só creme, né? Mas não é isso, porque existem várias patologias e várias desordens. Na medicina tradicional chinesa, existem 5 pilares bastante importantes que nos regem, né? Então, assim, a alimentação é um deles, é muito importante, e a gente vai falar bastante nisso, nesse processamento que acontece, que isso está ligado à dermatologia, as práticas de relaxamento interno, a própria atividade física que nos mobiliza, que mobiliza o Qi, né? E, na verdade, também a acupuntura e as ervas. Então, essas são as coisas que nos levam. A pele é um dos maiores, de extensão, ela é um dos maiores órgãos. E é uma coisa bastante interessante é saber que a pele, ela tem uma origem neural. Quando tudo se forma, a origem é neural. Então, ou seja, sistema nervoso. Então, guarda bem esta origem que eu disse, porque a gente vai interligar muitas vezes a pele com o sistema nervoso. E é por isso que a pele manifesta tantas emoções da mente, né? Porque a origem é essa. Então, assim, a pele é dividida primeiro, a pele orgânica. A pele orgânica é a própria pele, assim, física, né? Epiderme, derme, gordura, que está na pele, né? Depois a gente tem a pele energética. A pele energética, ela é aquela que acontece a transferência sebácea de água,
Então, e é aí que a gente começa a fazer o nosso cronograma de pele. Então, por exemplo, a epiderme, ela está extremamente ligada ao órgão pulmão, que é o Zhang-Fu, né? No pulmão, a gente tem a energia, o Eiki, que controla toda a nossa defesa. E existem muitas doenças dermatológicas ligadas à nossa defesa. Então, é bom a gente guardar esse parâmetro. Então, na pele energética, a gente vai ter a epiderme ligada ao pulmão, as rugas ligadas ao baço pâncreas, que vocês vão entender porque ele controla toda a derme. O tônus é controlado pelo fígado, né? As expressões pelo coração. E as manchas que a gente vai falar lá na frente, elas têm muitas relações com as emoções. Mas aí você já vai entender. Eu falei que a origem é neural, para a gente poder lembrar disso. E a pele emocional? A pele emocional, em 2000, o Dr. Azambuja, que é um dermatologista bastante conhecido, ele começou a fazer uma cadeira chamada psicodermatologia, isso mesmo sendo ocidental. Ele começou a avaliar que vários mediadores químicos neurais eram muito semelhantes aos que se liberavam na pele. Então ele começou a entender, nossa, mas a pele libera os mesmos mediadores que o sistema nervoso? Então é por isso que a pele tem tantas reações, tantas influências com a mente. Então isso designou a pele emocional, né? E existem, os dermatologistas dizem muito que os que estão ligados a essas doenças psicossomáticas, que a pele é o órgão mais profundo do corpo, né? Porque ele interliga, ele faz essas terminações. E na medicina chinesa, ainda existe mais uma designação, que é a pele espiritual, que não tem relação com o espiritismo e nada disso, mas sim porque dentro da medicina chinesa, cada Zhang-Fu tem um sentimento, né? E nesse sentimento do pulmão, a gente tem o Po. E esse Po, ele vai estar muito ligado a sentimentos de tristeza, e esses sentimentos vão alterar a nossa pele. Vocês vão ver que eu vou falar bastante sobre o Po, que é o que rege o pulmão. Então, nas doenças de pele, a gente tem a influência do pulmão, do baço pâncreas e do estômago, que é o coligado do baço pâncreas. Porque vocês vão ver que eu vou falar sobre a acne. Por exemplo, quando a gente fala de cabelos, nos cabelos, quem governa o cabelo é o rim. Porque, como eu disse, a medicina chinesa não é como a ocidental. Ela tem órgãos que controlam os segmentos, né? Então, por exemplo, quem controla o cabelo é o rim. Quem controla as unhas é o fígado. Então, é diferente da visão que a gente tem no Ocidente. Então, por exemplo, com os cabelos, a gente tem assim as alopécias, né? As principais, a alopécia, ela está ligada aos hormônios. E, na verdade, é isso que faz a manifestação. Então, por exemplo, quando você tem uma alopécia no topo da cabeça, significa que o calor subiu pelo meridiano e aí ele diminuiu a circulação dos cabelos. Por isso que ele cai. Isso é uma coisa importante, porque, veja, é uma visão completamente diferente do Ocidente, né? A alopécia, por exemplo, androgenética, ela está relacionada muito a estresse, a raiva retida, né, a remoída, medo, e isso está ligado ao rim, o medo ao rim, que é quem rege os cabelos, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma seborreia, como eu disse para vocês, os 3 órgãos, pulmão, baço, pâncreas, estômago, estão interligados. Quando você tem uma seborreia, todo o controle dos líquidos e fluidos é feito pelo baço pâncreas. Então, quando a gente tem a seborreia, eu diria, nós temos uma desordem de baço pâncreas, porque as lesões úmidas estão ligadas ao baço pâncreas, né? Na dermato, vale salientar que as lesões agudas são de categoria Yang e as lesões crônicas são de categoria Yin, né? E a gente lembrar também que o Yang está ligado ao céu e o Yin está ligado à terra, né? Então, isso vai ser uma base importante para a gente entender um pouco a dermatologia. Então, a raiva, o que ela promove? Ela promove uma alteração do fígado.
E o fígado, ele está interligado com o pulmão. E é por isso que, às vezes, a pessoa tem raiva e ela tem as lesões de pele. Parece um pouco diferente, mas assim, o público que está assistindo a gente, que faz medicina chinesa, está entendendo. E talvez o espectador que não conhece muito está achando um pouco estranho. Mas, na verdade, todas as patologias na medicina chinesa são ligadas pelos 5 elementos, são correlacionadas e equilibradas. Então, é um círculo com 5 elementos, né? Então, esses 5 elementos precisam estar harmonicamente sincronizados. Caso isso não aconteça, a gente começa a ter as desordens. E essas desordens estão ligadas ou à energia, ou ao calor, ou à umidade, e é isso que vai dar a diretriz diferente lá na frente. Por exemplo, a acne. A acne, sempre todo mundo quer saber sobre a acne. A acne, na dermatologia ocidental, em geral, é ligada a hormônios, né? A gente tem a acne do adolescente, que é em plena puberdade, e a gente tem a acne da mulher adulta. Agora, na medicina chinesa, ela é regida por ciclos de 7 anos. E o que acontece é que nesse momento que essa energia ela está sendo escoada na medicina chinesa, é quando a acne acontece. Né? Esse movimento energético, ele acontece nessa fase. E a acne, ela é muito influenciada pela alimentação. Por quê? Porque o que a gente come é processado pelo baço pâncreas. Lembra que eu falei o nosso processador? O baço pâncreas, ele tem uma correlação íntima com o meridiano do estômago, né? Que é quem processa mesmo e elimina para cima. Para baixo. O que acontece quando você tem uma desordem, como eu disse, esse baço pâncreas, ele que é grudado com o estômago, essa energia começa a subir pelo meridiano do estômago. E essa energia subindo, este calor pelo meridiano do estômago, ele segue o meridiano que vai até a face. Então, é comum a gente ter essa acne facial, porque os pontos do estômago, uma parte deles está na região malar, na região toda do rosto. Então, é comum essa acne. E a gente tem também na região do peito. Agora, olha que interessante. Em relação à acne das costas, a gente tem uma relação importante com os pontos dorsais, que são os pontos das emoções. Então, olha que interessante. A pessoa tem aquela perturbação toda da adolescência, os sentimentos, as alterações, e aí você tem que trabalhar os pontos da bexiga que estão atrás, para normalizar as emoções. Então, perceba que a gente conversa, de novo, cai nas emoções, da importância das emoções. Já falei 2 patologias que estão importantes ligadas a essa emoção. Então, assim, a acne, resumidamente, fiz uma cola aqui, porque a Ana falou tantos temas que eu tenho que seguir o script, senão eu vou me perder aqui. A acne, ela está ligada a essa desarmonia energética. Hoje, na medicina ocidental, se sabe desta correlação com os alimentos. É que na medicina ocidental, a gente fala do índice glicêmico, mas aqui hoje a gente sabe a importância dessa alimentação e desse distúrbio dos sentimentos e das emoções. Então, a gente precisa compensar essas emoções. E todas as mães se queixam bastante do comportamento do adolescente, né? Que é tumultuado. Mas isso é porque é um processo de amadurecimento, né? Mas isso vai acabar gerando essas alterações todas, né? Outra coisa importante que a gente fala, que eu quero falar, é sobre o vitiligo e psoríase. Essas lesões todas, elas estão relacionadas a esse calor que sobe e à defesa do pulmão. Então, a gente tem psoríase com casca, com mais crostosa, mais aguda. Tudo isso está relacionado a esse distúrbio emocional. No pulmão, a gente tem a energia de defesa, que é o Eiki. Quando você tem essa alteração da energia de defesa, o que você acaba tendo? Você acaba tendo a subida yang na psoríase aguda
ou a crosta in, né? Então, hoje se sabe na medicina ocidental que um dos fatores realmente bastante importantes na psoríase é realmente essa alteração de emoção. Se fala sobre alteração de vírus, alteração genética, mas a emoção, ela sempre está presente. Então, por isso que a gente sempre pede para o paciente que tem essas lesões que elas sejam acompanhadas com um psicólogo, às vezes, né? Além da gente fazer todo o nosso trabalho próprio, a gente pede também um psicólogo, porque a gente precisa melhorar essas emoções. No vitiligo, o que acontece é o mesmo caso, né? As emoções acabam levando a uma despigmentação. E é interessante porque, como eu disse, como a epiderme veio da crista neural, veja a inter-relação que existe dessa pele com essas emoções. Uma das coisas que pediram para a Ana durante a semana foi para falar sobre manchas, né? As manchas, elas têm um caráter totalmente, assim, de grande importância emocional. E entre elas, o órgão que rege realmente é o fígado. Então, a gente acaba tendo que... A gente percebe que, assim, por exemplo, mulheres, né? Não que homens não possam ter mancha. Nas mulheres, o órgão que coordena todo o aparelho reprodutor é o fígado. No fígado, qual é a emoção principal? Raiva, né? Os sentimentos retidos, né? Essa é a emoção principal do fígado. E aí o que acontece? Que há um calor que sobe pelo meridiano. E esse meridiano acaba levando a uma hiperpigmentação. Por isso, quando a gente trata mancha em medicina tradicional chinesa com acupuntura, a gente acaba circulando a mancha, que é para tentar eliminar essa estagnação. Porque há, por exemplo, no meridiano do fígado, há uma estagnação. E essa estagnação, ela pode gerar a pigmentação. Tanto a pigmentação do melasma, como a pigmentação das olheiras, né? Então, parece que a gente está falando a mesma coisa, mas na dermato é muito importante esse equilíbrio das emoções. Mesmo na dermatite atópica, ela é muito interessante, porque a dermatite atópica, ela tem todo atópico, ele tem uma base ou respiratória, né, ou rinite, ou asma. Então, ele tem uma genética própria do órgão pulmão, né, rinite, asma. Mas o que acontece? E o órgão que gera a lesão é o pulmão. Então, o atópico, ele já tem uma lesão de base no órgão-alvo, que é o pulmão. E é por isso que ele tem essa alteração, né? Então, ele recebeu o gene da atopia, né? E aí ele tem rinite e asma, logo ele tem as lesões de pele. E é interessante que o pulmão, ele tem um órgão correlato, que é o intestino grosso. E hoje, olha, como a medicina ocidental, ela está atrasada em relação à oriental. Depois de milhões, a gente sempre soube que quando o paciente é atópico, a gente tem que melhorar a flora intestinal dele. E é por isso que no atópico a gente melhora o intestino grosso. Então, depois de muito tempo, a medicina ocidental, hoje, o atópico é tratando o intestino grosso. Então, você percebe que realmente a medicina chinesa, ela é algo milenar, porque isso vem, já está, assim, a medicina ocidental está atrasada perto da medicina chinesa, que já trata isso há muito tempo. Então, os eczemas, é importante que a gente veja qual é a origem principal, né? Na psoríase, em geral, que é um eczema, porque dentro desse eczema, a gente está falando de psoríase, de vitiligo, de dermatites, de vários tipos, né? Então, assim, é importante que a gente veja da onde vem a doença, né? Geralmente, as pessoas que têm psoríase, elas têm uma dificuldade em se relacionar e um medo no relacionamento. Embora medo seja
uma emoção do rim, isso é muito importante no paciente com psoríase, né? E aí você vai pensar assim, e quais outras doenças podem estar ligadas a isso? Gente, várias. Várias doenças podem estar ligadas às emoções, né? Perguntaram sobre esclerodermia. A esclerodermia é um pouco mais complexa, porque é uma doença que tem uma relação autoimune importante. Aí eu acho que a gente pode até deixar isso para um outro momento, para a gente não se perder no raciocínio da pele. Voltando ainda na psoríase, lembra que eu falei do órgão do sentimento do pulmão? Então, e isso é muito importante na psoríase, porque a psoríase está regida pelo triplo aquecedor. O triplo aquecedor é aquele que faz o aquecimento. Então, existe o superior, o médio e o inferior. E esse aquecimento é que elimina, que faz a abertura dos poros, né? Então, na psoríase em si, a gente tem esse sentimento bastante elevado, né? Que é o medo e a dificuldade de se relacionar. Agora, é interessante que isso acontece por estagnação do qi. Por isso que é tão importante a prática do esporte e o agulhamento, porque o agulhamento vai fazer o qi descer, né? Descer ou ele se movimentar, né? Que mais que a gente pode falar aqui? Ana, você tem alguma pergunta que você quer que eu responda agora no meio? Doutora Josiane, tem muitas perguntas. Deixa eu ver, eu não sei se você tem aí uma linha de raciocínio para seguir, né? Bom, a Regina, dermatite atópica, você estava falando disso. A Catherine perguntou, mesmo com a pele hidratada, a pele descama. Não sei se isso seria uma dermatite ou não. E sim, o Neumar perguntou se a dermatite atópica pode evoluir para outras complicações na pele e outras partes do corpo. Então, como... Eu acho que eu vou responder. Sabe por que eu resolvi dar um break? Porque é muita pergunta. Se eu for direto, eu acho que eu vou perder, né? Então, assim, ó, vamos na atopia. A pele pode descamar porque ela pode ser uma pele oleosa desidratada, né? Então, é comum, sim, principalmente se você tomar banhos muito quentes, o que vai acontecer? Você vai eliminar o manto lipídico, que é um tipo de um verniz que a gente tem. E aí, esse manto lipídico, ele é de defesa. Então, se você tomar banho muito quente, você eliminou o manto e aí você descama, mesmo você tendo uma pele oleosa. Isso é comum. Em relação à pergunta se a atopia pode complicar, bem, não é exatamente que ela pode complicar. A atopia, ela tem fases, né? Você tem o atópico bebê, o atópico pré-escolar, o atópico jovem, adulto, né? O que acontece é que quando você não consegue controlar essa atopia ao longo da sua vida, você acaba se tornando um atópico grave, né? Com uma importante o ressecamento é tão importante que viram placas, crostas, né? E isso dificulta bastante o tratamento. Hoje já existem muitas técnicas, tanto ocidentais como orientais, para a gente conduzir o atópico. Vai lá, Ana, vê se tem mais alguma coisa. Sim, tem muitas. Eu achei uma interessante aqui, tem algumas pessoas pedindo para você falar um pouquinho mais sobre a acne, e a Carol perguntou se então é necessário cuidar do estômago. É assim, em relação à acne, se a gente for numa visita, a gente tem que conversar com o paciente e ver, porque às vezes, quando a gente fala de medicina chinesa e a gente fala da correlação com o estômago, não necessariamente que a gente tenha o sintoma do estômago, né? Por exemplo, eu falei de um canal de estômago, mas você pode não ter uma gastrite, por exemplo, né? O que a gente quer dizer é que o canal do estômago, ele sobe no rosto, onde a gente tem a localização da acne, né? Mas não que você tenha que tratar. Então, na consulta, se você tiver um sintoma, vai ser interessante a gente tratar sim. Mas se você não tiver, não há necessidade de tratar.
Ok, vamos para mais umas aqui. Eu vou falar dos assuntos, doutora Josiane, eu acho que é mais fácil, né? Porque aí você pode, no teu raciocínio, juntar um pouco o que tem a ver com o quê. Então, olha, temos urticárias, queloides, úlceras varicosas, hipocromias, líquen plano e alopecia frontal, herpes zoster, a caspa estaria ligada exatamente a quê? Hidradermite, eu não sei se eu falei direito, acho que é isso, né? Enfim, isso só por enquanto aqui ainda tem mais. Mas... Para aí. Não, é porque os temas, eles vão se abrindo, né? Por exemplo, vamos juntar no tema cabelo, né? Então, assim, no cabelo, o que acontece? Como eu falei, eles são governados pelo rim, né? Então, à medida que você vai enfraquecendo o rim, como, por exemplo, na menopausa, você vai tendo as mulheres com queda de cabelo, né? Então, isso é uma justificativa por que mulheres têm queda de cabelo na menopausa. Porque como você vai tendo o consumo do yin e você vai tendo o consumo energético, você vai tendo a falência do rim. Mas rim, Zangfu, não rim órgão. Não é que você tem que fazer nada de tratamento de nefro, né? Essa é a explicação da medicina chinesa. E aí o que acontece? Como o rim começa a ficar deficiente, você começa a ter mais queda de cabelo na menopausa. Por isso que é comum isso, né? Quando você tem a dermatite seborreica, em geral, você tem uma alteração do meridiano do baço pâncreas. Porque o baço pâncreas, ele é o controlador da umidade, secura, né? Então, é ele que faz esse processamento que eu falei e tira o turvo, ele processa, limpa e elimina para a bexiga, né? Então, quando isso não acontece, você tem a seborreia. Então, a gente precisa, uma pessoa, por exemplo, que pensa muito com a mente ligada direto, ela tem um baço pâncreas muito mais ativo, né? E aí, provavelmente, ela coma mais doce e ela tem a seborreia, porque o baço pâncreas vai trabalhar mais, né? O meridiano vai estar sobrecarregado. E aí vai justificar a seborreia. Deixa eu ver. Alopécia, né? Que perguntaram ainda. A alopécia, ela está muito relacionada com a parte que eu falei para vocês dos sentimentos, né? Principalmente a alopécia aqui, né? Ela está relacionada à raiva, né? Agora, lembra, o raciocínio da medicina chinesa, ele é diferente da medicina ocidental. Porque se fosse no Ocidente, a gente falaria da parte genética da alopécia, né? Então, por isso que os raciocínios são diferentes. O líquen plano, ele entra dentro dos eczemas, né? Então, em geral, a pessoa do líquen plano, ela tem o acometimento do pulmão, Zangfu, né? Então, assim, tristeza, chora, tem o acometimento intestinal. Então, essas patologias, elas estão ligadas ao líquen. Agora, na medicina chinesa, é um pouco diferente da medicina ocidental, porque a gente precisa conversar mais com o paciente, a gente precisa olhar a língua do paciente, porque é isso que faz a gente diferenciar qual meridiano que está sendo mais acometido. Eu tonifico, eu não tonifico, eu disperso. Então, é uma coisa energética associada à emoção. Então, é uma consulta um pouco diferente da consulta ocidental. As urticárias, elas em geral estão ligadas ao calor do estômago. E o calor acende e a gente tem esse eritema alto na pele, né? Agora, a gente tem que sentar com esse paciente, conversar um pouco com ele, entender qual é a emoção que está regendo o paciente, né? Então, é muito pessoal a nossa consulta. A gente não consegue dar um antihistamínico para todo mundo. Porque eu já tive paciente que, por exemplo, ela foi no pronto-socorro 4 ou 5 vezes com urticária, né? Tomou todos os antihistamínicos, corticoide e tudo, e não melhorou em nada a urticária dela. E quando ela chegou no consultório, eu falei assim, que eu olhei a língua, eu falei, interessante, você
você ficou muito triste? E ela começou a chorar na consulta. E ela falou assim, fiquei muito triste, contou um determinado problema. E aí a gente fez uma sessão de acupuntura e a acompanhante dela falava assim, ela tem se coçado de noite. E na sessão de acupuntura ela dormiu. Né? Então, veja, ela foi várias vezes ao pronto-socorro e, na verdade, o que desencadeou a urticária nela foi uma tristeza importante. Né? Então, isso é interessante. Ana, vê se eu respondi tudo. Eu acho que respondeu bastante coisa. Quer que eu passe mais ou eu deixe você? Não, vamos, porque vamos mais. Vamos mais então, perguntas. Olha, lúpus e problemas graves de pele. Depois temos herpes, temos líquen plano, você já falou, né? Rosáceas, queloides. E o Luiz tem uma pergunta aqui também interessante, já que a gente estamos no outono ainda, né? Não chegamos no inverno ainda, então. Ele perguntou aqui sobre essa relação do outono com a secura, com o pulmão e com a manifestação de doenças de pele nessa época também. Uhum. Bem, a rosácea, ela é uma lesão de calor, né? Ela é do mesmo segmento da acne, né? Então, quando a gente avalia a rosácea, a gente lembra bastante dos sentimentos, né? Tanto a rosácea, ela tem uma relação com o sentimento da raiva retida. Eu sempre falo para o paciente, o seu sentimento é uma caixa de arquivo, você bota lá, que mulher gosta muito de fazer isso, não estou sendo machista, mas tendenciosa, mas assim, a mulher tem um processamento emocional diferente, né? Porque os hormônios são diferentes e o modus operandi é diferente, né? Então, assim, quando você estoca o sentimento na caixa de arquivo e puxa, né? Aquela coisa em 1900 e tanto, você puxa lá aquele arquivo. E isso tem uma correlação importante para a mulher. Então, a rosácea, como a acne, ela está relacionada ao calor. Então, é importante a gente ver isso e tentar eliminar da onde sobe esse calor. Tanto na rosácea como na acne, as ervas que a gente usa, os fitoterápicos, são bem importantes. Por exemplo, na medicina ocidental, eu trato rosácea, o acne, com antibiótico. Nas ervas, o que eu faço? Eu, na verdade, vou tirar o calor com ervas. Então, que a gente brinca que é o nosso antibiótico chinês, né? Então, a gente vai remover o calor disso e a gente vai dispersar esse calor, né? Bem, em relação às patologias do outono, sim, tem uma relação, sim, porque na medicina chinesa, isso já dizia o Imperador Amarelo, que é um livro que eu adoro, como nossos órgãos são movidos pelas estações do ano. Tanto que cada Zangfu, ele está relacionado com as estações. Primavera, fígado, verão é o coração, aí o outono, que é o baço pâncreas, e assim nós estamos, sim, correlacionados com as estações. Embora no Ocidente a gente não leve isso muito assim, a gente não segue, né? Por exemplo, essa época que a gente está mudando, é inverno para o outono, teoricamente, o chinês ele se recolhe, né? Ele faz mais práticas internas, porque ele faz o quê? Ele aumenta a energia dele, para que quando chegue o verão, ele possa passar pelo outono, verão, e ele tem energia suficiente para isso. O que acontece quando as temperaturas abaixam é que você tem, quem faz a defesa da pele é o Eiki, que é a camada externa. Então, toda a nossa defesa, ela entra pela camada mais superficial. E é nesse momento que a gente tem que se proteger, né? Por isso que o chinês tem muito uma coisa do chá quente, né? Então, por onde entra as lesões? Pela porta do vento que está atrás. Então, quando você toma um vento frio, que o pessoal fala que é da mãe antiga, que entra vento, não sei o quê, é verídico. Porque quando você esfria, o que acontece? Você entra na primeira camada externa da pele. E isso pode alterar a imunidade da pele
e você pode ter não só alterações de pele, como alterações respiratórias. Então, por isso que é de base, o chinês gosta muito de um chá de cebolinha, que tem, na verdade, que vem da terra, e isso faz com que você aqueça. Então, você deve tomar o chá quente, promover uma sudorese. E isso tudo tem uma lógica, porque quando você promove uma sudorese, você faz o quê na medicina chinesa? Você abre os poros. E quando você transpira, você elimina a energia perversa, o vento perverso que entrou. Então, você tem duas coisas que acontecem nessa transição inverno-outono, que são as lesões respiratórias e as lesões de pele. Isso procede. Oiê! Desculpe, gente, meu microfone estava mudo. Ah. Só continuando nesse seu raciocínio, então, para a gente se proteger tanto das doenças, dessas manifestações da pele no outono, um bom procedimento é isso, a gente investir nos chás. Tem alguma outra coisa que a gente possa fazer para prevenção? Por exemplo, tem uma outra pergunta que fala de pele ressecada, né? A gente acaba tomando banho quente, mais quente no inverno, né? Isso eu suponho que também prejudique um pouco a pele. Então, qual seria né, como que a gente deveria agir nesse período para se prevenir enfim, de algumas lesões de pele? Uhum. A gente tem que se prevenir de dois caminhos, né? Das lesões de pele, uma delas é o banho que a Ana falou, ele é muito importante. Por quê? Porque você remove aquele manto lipídico, que é um manto de defesa. Defesa mesmo externa contra agressores. Então, o que acontece? Quando você toma um banho quente e você promove aquele vapor dentro do banheiro, ele vai lá e faz o quê? Remove a gordura. Você fica com a pele muito mais suscetível a que agentes externos entrem. Então, a defesa física da pele, ela também é importante, porque eu falei de um Eiki, defesa imunológica. Agora eu estou falando de defesa física mesmo. Você remove o manto da gordura e a pele fica como? Seca e fragilizada. Então, a chance de você ter um sintoma de coceira é muito maior, de você se machucar e ressecar é muito maior. Então, agora, nessa fase que a gente está vivendo, com o excesso do álcool, essa semana eu peguei uma pessoa totalmente queimada, o corpo inteiro. Falei, mas que interessante, mas como você conseguiu fazer isso? E descobri que a pessoa passava álcool líquido no corpo todo. Então, imagine, ela já tomava um banho quente, depois ela passava uma bucha com medo de se contaminar, né? Então, ela removeu fisicamente. Então, depois de ter removido a gordura, ela foi lá e colocou um agente que queimou, que produziu mais calor. Então, para a pele, eu aconselho um banho mais morno, um banho mais rápido, abrir ou a porta ou a janela de forma que o vapor saia e não fique tão retido, não faça uma sauna seca dentro do banheiro. Aí a pessoa vai falar, nossa, doutora, mas está frio, como é que eu faço? Minha dica, compre um aquecedorzinho, coloca o aquecedor dentro do banheiro minutos antes de tomar banho. O que isso vai fazer? Aquecer o ambiente externo. E isso vai fazer você ficar mais confortável, porque o que acontece com a gente, que a gente não quer tirar a roupa no gelo, né? Essa é uma dica que eu dou para o atópico. Aquece o banheiro. Aqueceu? Você vai conseguir tirar a roupa mais fácil e não vai precisar elevar a temperatura. Para a parte respiratória, eu aconselho quando for sair na rua e tiver muito frio, usar um cachecol ou um lenço, que vai fechar a porta do vento, que é aqui atrás da nuca, né? E caso você inale muito aquele gelo, que assim, em locais frios, ou mesmo agora que começa a mudar, eu aconselho sim que chegue em casa e tome algo quente, de preferência o chá. Porque quando você toma o chocolate, dispersa um pouco, a gente põe leite, né? Então, o uso do chá, quando você for a locais frios, é muito produtivo para que você não tenha gripes e resfriados. Excelente, doutora Josiane.
o fato da nossa... Tem gente... Tem mais perguntas, né? Mas eu fiquei... Uma é sobre fungos na pele. Isso tem a ver com o fato da nossa própria imunidade não tá boa, e aí a nossa pele, enquanto órgão, ela não consegue reagir corretamente enfim, invasões como os fungos, é isso? Essa pode ser uma explicação também, mas em relação aos fungos, a gente tem uma coisa que é o ambiente, né? O ambiente vamos dizer, vamos falar de fungo de pé ou de unha, né? A gente tem o que acontece? Se você tiver um local que você usa um sapato durante horas, o que vai acontecer? Esse calor, ele vai modificar a flora local, então a sua disposição de fungo é maior. Na medicina chinesa, a gente tem uma explicação para os meridianos que passam e o calor que é promovido nessa área. Mas a barreira imunitária da pele, ela é alterada sim. Isso você tem razão. Mas a predisposição local, o tênis, as atividades físicas, também ajudam com que o fungo cresça. Porque você pode dizer, por que tem gente que tem essa rotina de sapato e tudo e não tem o fungo? E tem gente que tem? Ela tem uma defesa menor mesmo. Então, isso é uma justificativa válida. Muito bom, doutora. Tenho aqui, olha, tem esporitricose e também a hidradenite. Uhum. A hidroadenite, ela é do segmento da acne, né? Hidrosadenite. Em geral, a gente tem hidrosadenite axilar, que é uma forma bastante importante, que ela provém, na explicação da medicina chinesa, calor também. Então, assim, ou o qi do fígado não processou, então foi para o baço pâncreas e estômago e a gente tem a subida do calor na pele, né? Então, a hidrosadenite você pode ter axilar, mas você tem também na área de virilha, né? Então, a gente tem, além de liberar os meridianos, uma prática normal é a remoção dos pelos, né? Por isso, a gente aconselha tanto laser nas áreas da hidrosadenite, que em geral é axila e em geral é virilha. Muito bom. Vamos lá. Lúpus e úlcera varicosa. A úlcera varicosa, ela tem... Oi. Doutora Josiane, agora voltou. Eu tinha te perdido. Voltou. Voltou. A úlcera varicosa, a explicação ela é mais complexa. Mas eu diria para você que o que acontece é que a circulação está deficiente, né? Então, o que tem que fazer tem uma estagnação nessa área, que a gente precisa melhorar. É uma patologia crônica, então a gente precisa entender os meridianos que passam na região da úlcera. A úlcera é no calcanhar, ela é externa, ela é interna, porque aí a gente tem uma correlação com os meridianos nos locais. Em geral, a gente precisa melhorar essa circulação local, né? Existem hoje muitos tratamentos, laser, que melhoram a úlcera e tratar a estagnação dessa área. O lúpus, ele é uma doença autoimune. Então, a explicação, existem vários tipos de lúpus. Existe o lúpus sistêmico, existe o lúpus localizado, existem as lesões de luz, que são lúpus também. Então, o lúpus é um capítulo bem à parte, porque a gente vai ter que ver toda a imunidade, mas, em geral, a emoção é extremamente importante no lúpus, né? Isso promove uma estagnação do qi do fígado. E a gente acaba tendo as lesões lúpicas. Mas é um capítulo bem à parte das doenças autoimunes, bem longo. Tem muita coisa que vale uma live separada, né, doutora? Porque cada assunto, como é um capítulo de livro, fica denso, assim, a gente está dando uma explicação mais simples, porque senão não vai dar para entender, né? Sim. Vamos aqui, herpes zoster. E a úlcera já falou, né? E herpes zoster e flacidez. Eu não sei se flacidez sai muito do nosso
né, da nossa abordagem de hoje. Eu estou achando interessante que ninguém perguntou da celulite, hein? Porque aí eu falei assim, essa pergunta vai vir. Eu pergunto, celulite. Ou já fiz... Hã? Eu vou perguntar, então, celulite. Não, eu nem ia falar, falei, não vou entrar nesse... Não, o que acontece é o seguinte, ó, a flacidez, como eu falei para vocês, ela é controlada pelo baço pâncreas, né? E o tônus muscular pelo fígado, porque o fígado controla tendões e músculos, né? Então, o que acontece é que há uma desordem, né? Que a gente brinca que a gente vai derretendo, né? Na medicina ocidental, que a gente vai perdendo a nossa trama, a nossa trama de colágeno, que mantém a gente totalmente durinha, né? Mas isso acontece por uma deficiência de baço pâncreas. Então, é importante tonificar o baço pâncreas. Por isso, é tão importante a alimentação, né? Você vê que isso já é uma coisa que o Ocidente fala, mas o Oriente também fala. Então, por exemplo, por que você tem que comer menos à noite? Como diz o chinês, você tem que comer como um rei de manhã e à noite como um mendigo. Por quê? Porque à noite, se você encher muito, você perde o processamento, que deveria liberar o baço pâncreas para que ele pudesse se reconstruir, né? E não está no processamento digestório, digamos assim. Então, essa lógica que os nutricionistas fazem, não come à noite, a gente tem uma. A gente precisa um repouso. E por que é tão importante, à noite, principalmente, a gente tomar um chá quente? Porque o estômago, ele gosta de coisas quentes. Ele trabalha muito melhor com coisas quentes. Por isso que no Oriente, eles terminam e tomam um chazinho quente. Porque para o estômago é digestório. Então, você à noite tomar algo gelado, o estômago se ressente e o processo todo vai ficando danificado. Então, se você vai danificando nosso processador, além do dano normal da idade, você ainda coloca alimentos errados, você vai ter um processo de flacidez mais, digamos assim, mais acelerado. Então, isso vai ser válido também quando a gente vai explicar sobre a celulite. Já vou aproveitar a resposta para a Ana. Porque tudo isso, ela tem essa ação importante desse processo do nosso processador. Precisa cuidar do nosso processador, porque senão ele começa a funcionar mal e aí você retém o quê? A umidade na medicina chinesa. E isso vai fazer o quê com a gente? Celulite. E aí, flacidez. Então, por isso, essa seria a resposta. Entendi. Doutora Josiane, a reposição, aí vamos passar para a menopausa, né? Tem algumas características. Se você tem acne, por exemplo, pode ter acne na menopausa, né? Tem a questão da reposição hormonal. Como é que os hormônios transformam a pele e a reposição, ela ajuda, ela atrapalha na questão da pele, né? Quer dizer, como é que a medicina chinesa vê essa fase na mulher, né? A visão da medicina chinesa ela é bem diferente do Ocidente, né? Porque o que você percebe é que há um consumo do yin. E aí o que acontece? Como a gente yin e yang precisam existir juntos, né? Então yang que se transforma em yin e yang. Então não tem um único segmento. Essa transformação precisa acontecer. Na menopausa, você vai consumindo o yin. E o yang se solta e gera o falso calor, que são os fogachos. Então, você precisa tonificar este yin, né, para que isso não suba, né? Agora, na medicina chinesa, então eu estou falando para vocês que a gente está gerando um falso calor. E se eu gero este calor, eu expliquei que a acne é formada pelo calor. Ao mesmo tempo, o calor sobe no folículo piloso e derruba os cabelos, né? Então, veja, a gente teria que diminuir o calor, né? Meio que jogar uma água. Na medicina chinesa, os hormônios, eles produzem calor. Então, há uma controvérsia quando se trata com medicina chinesa e no mundo ocidental. Porque para o chinês, o hormônio ele é um fator que vai produzir mais calor. E se a gente está dizendo que é uma patologia geradora de calor, pode piorar os sintomas. Então, são visões bastante diferentes ao Ocidente do Oriente. Muito, muito interessante isso, né?
como que em certos momentos fica completamente oposto o raciocínio, né? Doutora Josiane, tem também gente pedindo aqui para a senhora falar sobre herpes zoster. Então, depois eu falo outra. O herpes zoster, ele é uma coisa bastante interessante. Por quê? Porque ele é uma ação de patógeno retido, né? Quem foi o patógeno? O vírus da cachumba. Então, o que acontece? Você teve uma catapora, né? Uma catapora, aliás, cachumba não, catapora na infância. A explicação ocidental. Você teve uma catapora, esse vírus não foi processado e ele ficou no trajeto neural, né? Na medicina chinesa, o patógeno não foi eliminado corretamente. Então, ele é um patógeno residual que ficou no trajeto neural. E ele poderia ter ficado lá durante muito tempo. Porém, o que acontece é que numa baixa imunidade, você tem a liberação desse patógeno, né? E ele tem um acometimento interessante, que ele tem um acometimento das terminações nervosas. Você veja, você não tem um zoster num tipo assim no meio do peito. Ele segue um trajeto de nervo, né? Você nitidamente a dor que o paciente sente, ela vai seguindo os trajetos neurais, porque ela vai seguindo o nervo, né? Os intercostais são muito frequentes. E o zoster, ele é uma doença que geralmente acomete o idoso. Por quê? Porque a imunidade do idoso é menor, o consumo do yin já é intenso. E o que acontece? O zoster entra na patologia yang, por isso que é tão rápido, né? Então, como não... Doutora Josiane? Oi? Agora voltou. Ok. Oi, tá me ouvindo? Ana, você tá me ouvindo? Sim, agora estamos te ouvindo. A gente tinha perdido um pouquinho. Pode continuar, por favor. Então, como não ter o zoster? Primeiro, tentando manter a imunidade de defesa, porque se você conseguia, esse patógeno deveria ter sido eliminado, mas o seu organismo não eliminou. Então, se você tiver uma imunidade boa, você não vai ter a manifestação do zoster. Mas a Ana falou bem, porque chega num determinado momento que os tratamentos ficam antagônicos. Por exemplo, na medicina ocidental, eu dou corticoide para tirar a dor. Mas eu acabei de falar que é uma patologia de calor. Então, e o corticoide produz calor. Então, chega num determinado momento que ficam caminhos opostos. E aí fica difícil. O médico e o paciente escolhem juntos que caminho eles vão seguir, porque é bem antagônico o tratamento. E eu suponho que para você é até difícil, né? Formada em dermatologia pela medicina ocidental e também pela medicina chinesa, porque existem casos em que você realmente tem que balancear as duas coisas, né? Pegar as coisas boas, talvez, dos dois lados. Sim, e a gente sempre fala que na medicina chinesa você não pode ser radical, né? Isso a gente viu durante todo o nosso curso, na nossa pós-graduação de medicina chinesa. Até o Dr. Min, que vem aqui no canal, ele foi meu mestre, e ele sempre falava isso, que a gente tem que ter o equilíbrio, e a gente saber a hora. Por exemplo, se você tiver uma pneumonia gravíssima, com febre, como a gente não vai entrar com antibiótico? E eu vou te dizer que você está produzindo secura ou não sei o quê, porque você pode entrar em sepsis, né? Então, a gente tem que ter o equilíbrio. Chegar uma hora, se me chega um zoster com uma dor intensa, com acometimento e tudo, eu sou obrigada a entrar com um antiherpético e sim o corticoide, porque se eu não fizer isso, ele vai ter uma fibrose do trajeto do nervo. E essa fibrose vai gerar uma dor crônica para ele por muitos anos. Então, assim, cada caso é um caso para a gente decidir se eu vou para o Oriente ou para o Ocidente, entendeu? É boa essa filosofia. Doutora Josiane, alguém perguntou aqui se a herpes normal, né? Se herpes normal, essa explicação que você deu foi só para herpes zoster ou para simples também, para outro tipo? Não, porque essa explicação é só para o zoster. Porque, embora o herpes zoster tenha o nome de herpes, como eu disse, ele é um vírus que veio da catapora. Já o herpes labial ou genital, ele não veio da catapora. Ele é um vírus
papovavírus, digamos assim, né? E isso também acontece, você pode reparar que tem uma relação íntima com as emoções, porque a emoção gera calor e aí eclode o herpes. E aí a pessoa vai falar, mas eu vou no sol, eu tenho herpes. Por quê? Ih, gente, ela ficou travada aqui para mim, para vocês também. Doutora Josiane, deu uma travadinha aqui. Vocês estão estão travados também? Doutora Josiane? Ai, gente, vamos torcer para ela voltar. Ela parou aqui na... Espero que vocês estejam gostando. Tem muito, aproveitando aqui esse tempinho que a gente está tendo. Gente, é muita pergunta. E não dá para se aprofundar em todos os assuntos, né? E ela caiu, gente. Vamos ver se ela consegue entrar de novo aqui. Não dá, infelizmente, para a doutora se aprofundar em todos os assuntos, né? O objetivo dessa live aqui é dar um panorama geral sobre como a medicina chinesa entende algumas patologias, né? Agora, evidentemente que não dá para ser uma aula profunda, né? Depois, o que é uma sugestão para vocês, né? Para vocês entrarem lá no www.segredodosmestres.com.br para vocês mandarem as suas sugestões. Então, a gente pode, por exemplo, sugerir que a gente faça uma live com a doutora Josiane novamente, mas focando em algum assunto mais específico, para ela poder explicar um pouco melhor. Aqui essa live está sendo um pouco rápida, né? Eu acho que ela está voltando, gente. Aí, voltou. Caiu, mas está tudo bem, a gente está esperando você. Eu estava aqui dando uma enrolada básica, né, pessoal? Não, então, aí eu estava explicando do herpes, eles são diferentes, né? O simples, ele realmente é um vírus, né? E o zoster, ele é um patógeno residual da catapora. Então, eles têm ações diferentes. E eu não sei até que parte que a gente viu, mas a pessoa vai me falar, eu tenho herpes quando eu vou no sol. Por quê? Porque o sol é yang, o sol altera a barreira cutânea, a defesa da pele fica alterada e com isso você tem o quê? Calor local e aparecimento do herpes, tanto labial como genital. Muito bom, doutora Josiane. Eu estava, enquanto você estava fora, foi passear um pouquinho ali, certo. Eu estava explicando para todo mundo, né, que realmente é muito assunto profundo, e que a compreensão da medicina chinesa, a medicina chinesa é um mundo, né, doutora Josiane? E que não há, diferentemente da medicina alopática, não há um remédio para uma enfermidade, não é isso? É todo um contexto para cada paciente é diferente. Então, o que eu estava explicando aqui é que é muito assunto, a gente pode combinar uma nova live, né, centrando focando mais em uma área ou outra. Eu estou pedindo aqui para todo mundo mandar sugestões lá pelo www.segredodosmestres.com.br, mande a sua sugestão, porque aí a gente pode, doutora Josiane, meu Deus, sumiu de novo. A gente pode, então, gente, fazer outras lives com a doutora Josiane sobre assuntos específicos, né? Vamos ver aqui se ela vai voltar. Voltou. Voltou de novo. Oba! Doutora Josiane, está ouvindo a gente? Ixi, eu acho que a internet dela hoje está... Doutora, está ouvindo? Não estou te ouvindo. Está me ouvindo agora? Está me ouvindo? A gente está te vendo. Não. Não está ouvindo? Está ouvindo? A gente está te ouvindo. A gente está te ouvindo e está te vendo. Está ouvindo a gente? Não estou ouvindo. Ixi, meu Deus. Ih, gente, ó. Que coisa. Bom. Vou falar assim para a gente concluir. Isso, conclui. Isso. Não está ouvindo, mas tudo bem. Vamos lá. Não, agora eu estou. Agora tá? Então beleza. Beleza. Então faz uma conclusão aí, a gente combina uma próxima live.
Certo. Na verdade, a conclusão é assim. A gente quando a gente fala aqui órgão-pulmão, eu tentei fazer uma explicação um pouco mais simples, porque quando eu falo que a pele está ligada ao pulmão, a pessoa pode pensar que ela tem uma lesão no pulmão. Não é, porque a visão da medicina tradicional chinesa, ela está por Zhang-Fus e por meridianos. Então, é realmente uma visão bastante diferente. Então, quando eu falo para você, a dermatite, a psoríase está ligada ao pulmão, não é que você tem uma doença de pulmão, né? Então, é por isso que a medicina chinesa, ela lê a desarmonia que está acometendo a pessoa, né? Não é como a ocidental. A ocidental tenho gastrite, tomo um bloqueador. Tenho asma, trato a asma. Não é assim. A medicina chinesa vê o paciente como um todo. Por isso que a anamnese da medicina chinesa ela é longa. Às vezes a gente acaba perguntando. Doutora Josiane? Voltou o som. Está escutando Não, mas a gente? Tá demais, né? Tá demais. Hoje... Digamos Vou que ficar hoje aqui. eu estou com tudo. Não, eu acho que é essa que é a avaliação mesmo, né? Ver o todo e não uma patologia, né? Eu não consigo ver um paciente com psoríase, eu consigo ver um todo. E na nossa consulta, a gente descobre muitas outras coisas, né? Então, são análises diferentes, completamente diferentes. Isso, doutora Josiane, é importante, né, a gente salientar isso, porque a gente chega na medicina chinesa com essa visão ocidental, de qual é a visão ocidental, qual é o remédio que eu tenho que tomar para resolver o meu problema, né? E, na verdade, é muito mais do que isso, né? Às vezes, você trata, inclusive, o problema por vias tortas, você começa a tratar um desequilíbrio que aparentemente não teria a ver, né, para chegar na origem do seu problema. Então, enfim... Pessoal, estou aqui me estendendo, mas a doutora que já falou, enfim, essa parte da filosofia da medicina chinesa, né, doutora Josiane, que eu acho realmente muito importante que a gente compreenda, não é isso? E que a gente compreenda, por exemplo, quando alguém perguntou de flacidez, é um capítulo, né? Entender por que o rim tá esvaindo a essência, e aí se você teve mais filho ou menos filho, quanto que dessa energia foi consumida, por que se você tem 5 filhos, a sua possibilidade de ser mais flácida é maior, porque o Jing foi dividido, né? E lá na frente teremos problema. Então, como fazer a nossa poupança, que é o nosso Jing, né, que é a nossa energia. Por isso que outra coisa importante que a medicina ocidental já fala hoje, que é a medicina da qualidade de vida, né? Ela é a multifuncional. Por quê? Porque, na verdade, se você pratica esporte em exagero, o que você faz? Você consome a sua energia. E olha quantas coisas da dermatologia eu te falei que estão relacionadas com o seu rim. Então, por que o maratonista ele é uma pessoa magra e mais flácida? Agora você tem uma explicação chinesa, porque, na verdade, o esporte consome o rim. E se o rim e o baço pâncreas têm relações nessa flacidez, o que vai acontecer? Você vai cair mais, né? Então, a gente tenta correlacionar. Você vê que tem uma explicação ocidental e uma explicação oriental, né? Mas, realmente, ver o todo, eu acho que é a explicação a melhor, porque envelhecimento, como as pessoas querem falar tanto, não dá para cuidar só do rosto, né? Se o corpo e as funções não estiverem normais e a cabeça, ok, não adianta ter um rosto bonito se o resto não estiver funcionando, porque tem que funcionar tudo para ficar mais jovem, né? Ou, como diria o chinês, envelhecer é normal e faz parte da vida. O que não faz parte é adoecer. Então, o que a gente vai tentar é melhorar o não adoecer, para que a gente possa viver mais tempo e com saúde. Muito bom, doutora Josiane. Olha, já temos vários assuntos para próximas lives. Podemos fazer uma live sobre o próprio envelhecimento, né? Como é que a gente passa justamente por essa etapa de uma maneira melhor, né? Tem aqui minha amiga Tatiane também, que quis muito que você falasse, não deu tempo hoje, mas, por exemplo, sobre a acupuntura estética, que também é um outro caminho, né? Enfim, temos aqui... Gente, tem muita pergunta aqui. A gente está terminando, doutora Josiane,
mas a gente pode responder depois. Excelente, né? Excelente. Olha, aqui a Evoíse, doutora Evoíse falando, é o equilíbrio de todo o sistema. Sim, todo o sistema, né? Bom, pessoal, vamos ficar por aqui hoje, mas a gente promete, né, doutora Josiane, que a gente vai voltar, a gente organiza uma outra live com a doutora Josiane. Eu queria que vocês mandassem as sugestões de vocês para a doutora Josiane e também para a nossa Maratona dos 100 mil, lá no nosso blog, no segredodosmestres.com.br. Se inscrevam para receber as atualizações também. E eu estou muito feliz, doutora Josiane, de você estar aqui com a gente aqui está fazendo uma grande comunidade, não é isso? Eu acho que todo mundo aqui tem mais ou menos, né, um pouco os mesmos interesses e um interesse em viver a vida melhor, de uma maneira mais saudável, e eu fico muito feliz que a gente esteja todos juntos nesse caminho, nessa empreitada. Então, doutora Josiane, mais uma vez, super obrigada por ter essa disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, de ter respondido a tantas perguntas. Algumas ficaram, mas a gente pode responder, não é isso, doutora Josiane? A gente pode responder. Eu agradeço o convite, que eu também compartilho, eu compartilho da mesma fé, né? Eu adoro a dermatologia, eu faço estética, eu faço tudo, mas assim, o meu eixo principal é o equilíbrio. O equilíbrio, né, eu sempre falo do corpo, da alma, da mente, porque isso realmente faz você mais feliz e mais bonito, né? Claro que os procedimentos estéticos ajudam, não tenho dúvida, mas como eu disse, se o interior não estiver bem, não vai adiantar nada, né? Então, eu estou à disposição, que precisarem de mim, a Ana pode me passar as questões, estou à disposição para responder as perguntas, para ajudar no que for preciso, tá? Muito obrigada, doutora Josiane, muito obrigada a todo mundo. Vamos todos juntos, então, buscar o nosso equilíbrio de dentro para fora, né? Isso aí, seguindo a vida feliz da melhor maneira mais saudável, né, doutora Josiane? Gente, muito, muito obrigada, doutora Josiane, obrigada de novo. Então, mandem as suas sugestões pelo link lá do Mande Suas Sugestões. Se vocês quiserem fazer a pergunta para a doutora Josiane, coloca lá que eu também encaminho e a gente fica aqui nessa conversa, né? Tá bom? Tá bom. Muito obrigada a todo mundo, gente. Até a próxima e fiquem ligados aí. Boa noite para todo mundo. Até mais. Fiquem ligados na Maratona dos 100 mil. Tchau, tchau. Até a próxima aula do mês também.